Meus amigos, a terça-feira tá chegando logo aí e assim começa a quinta rodada da Champions League, muito esperada, aguardada. Já tinha um tempinho que já tinha acontecido a rodada anterior, antes da data FIFA. Agora vamos voltar a ter grandes jogos de países de nacionalidades diferentes, países não, gente, de times. E o primeiro jogo que a gente já vai comentar, eu vou fazer um vídeo hoje sobre os jogos de terça-feira. O primeiro jogo, como eu falei, vai ser entre Milan e não sei o que, Bratislava. Assim, a gente não precisa muito o que falar, já pode ser um pouco mais breve. O Milan merece ganhar. Merece não, né? Tem que ganhar. Assim, até pela confiança, vai ajudar muito o time. Já vendi 4 jogos sem perder. A última derrota aqui, como podem ver, foi contra o Napoli. Depois disso, teve 2 vitórias seguidas. Inclusive uma na própria Champions contra o Real Madrid. Claro, depois teve 2 empates que não foram muito bons, mas dá pra notar que foram jogos difíceis também. Um jogo contra a Juventus e outro contra o Real Madrid. E agora contra o Slovan Bratislava, um time bêbado, já mostra já que é um time inferior, tá na última colocação da Champions. Dá pra ver aqui em cima aqui, ó. É o último colocado, não tem nada muito a acrescentar no campeonato, vai ser o saque de pancada. E é um jogo bom, para o Milan vencer, tomar uma confiança, 5 jogos sem perder, ao pouco em pouco ir evoluindo. Já está tendo uma evolução gradual, aos poucos. O time do Paulo Fonseca, por exemplo, ele conseguiu meio que quebrar a briga do Rafael Leão, quebrar o ego dele, colocar ele como meia, que tá até como meia esquerda mesmo, um ala, tendo papel defensivo, tendo que marcar, porque se dependesse dele, ele seria como um Hulk no Atlético, como um Gabigol no Flamengo, não marcaria, ficar ali esperando a bola, como um craque mesmo. E o time do Paulo Fonseca é um time que todo mundo marca e todo mundo ataca, não é assim que ele vai se portar no time, né? Então, são pequenas evoluções, deu pra ver mesmo nesse jogo contra a Juventus, que foi bem defensivamente, não tem lá todas essas peças, mas aos poucos tá se moldando e tá melhorando. Ótima previsão para esse jogo, talvez uns 3-0. Bom para o Milan fora de casa, tomando a confiança, dando alguns gols para alguns jogadores. Morata eu acho que precisa fazer um golzinho aí para tomar mais confiança. Rafael Leão vem de ótimos jogos, inclusive esse contra o Cagliari. Pulisic vem jogando bem. Eu acho que tem outros jogadores que precisam retomar confiança e para isso é um jogo importante. É um jogo assim, vou falar um pouco mais rápido sobre esse jogo, até por conta que não tem muito a acrescentar, já que é um time bêbado, o Milan deve ganhar. Então é mais isso mesmo, falando mais rasamente, até porque são 9 jogos, né, gente? Se eu ficar enrolando muito, o vídeo vai ficar muito longo. Agora indo para o segundo jogo entre Sparta Praga e Atlético de Madrid. Ambos os times não vêm em boa fase, mas ambos querem essa vitória. O Sparta vem de 4 jogos sem vencer, não vem fazendo uma boa temporada, está a 14 pontos do seu rival, do Slavia, no campeonato tcheco, né? Que é desse país deles ali. Tá 14 pontos em um campeonato que tá com 15 rodadas. Dá pra ver que tá uma distância grande. E eles são normalmente os campeões e são os atuais. E dá pra ver aqui que eles têm 2 jogadores mais importantes do elenco machucados. Os 3 mais importantes são Preciado, tá machucado, Birmancevic também tá machucado e Haraslin, o único que se mantém em campo. E já o Atlético de Madrid tem percas importantes, como a gente pode ver aqui, como Lenormand e Molina, mas o resto do time está aqui em sua base. Não vem fazendo uma boa temporada, mas vem se arrastando aos barrancos, conseguiu ganhar do PSG na última rodada, vem arrancando as vitórias no campeonato espanhol e acredito que até pela fase do Sparta Praga, que não é muito boa, eles conseguem a vitória sem dificuldade, até porque tem o Griezmann, tem o Julio Alves, tem jogadores que podem desequilibrar, porque se depender do Cholo também, que não vem fazendo um grande ano, sendo até cotado para deixar a equipe, mas vamos ver o que ele pode fazer, né? Tem jogadores aqui no meio de campo do jeito que ele gosta,
capaz do Juliano, o filho dele, ser titular. Entrou muito bem na última partida no Campeonato Espanhol, que eu não lembro de cabeça contra quem foi, mas ele entrou no segundo tempo, mudou a partida e foi o melhor em campo. Agora, sobre a equipe aqui do Slavia, eles não estão tão mal na Champions, com 4 pontos. Dá para buscar alguma coisa maior no campeonato, mas como eu falei, não vem boa fase. Quanto a curto prazo na temporada, nos últimos jogos, também a longo, de acordo com a temporada inteira, que já estão muito longe do título. E eu acho que não vai ser uma vitória difícil para o Atlético de Madrid. Eu acho que eles vão conseguir ganhar, mesmo com todos os percalços. E estão até precisando também, ó, como a gente pode ver. 26 pontos, está aqui na margem aqui da tabela de classificação e não está muito longe aqui do próprio rival da partida. Mas assim, não tem muito a se citar sobre esse jogo. O que eu falei já era para Agora falar, vamos então para o vamos para terceiro o próximo. time. Eu acho que você já deixou o like. Eu só vou passar pro terceiro time. Se você deixar o like, né? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, vai. Tô fazendo um pós-jogo aqui, pós-jogo não, pré-jogo, pra todo mundo, pra ajudar, todo mundo ficar tranquilo. E você não me deixou o like ainda, não se inscreveu pra me ajudar? Por favor, hein? Vamos dar uma ajudinha pra papai aí que tem que colocar o leitinho na boca das crianças. Agora vamos falar aqui sobre o jogo do Manchester City, né? Jogo muito importante e traiçoeiro, viu? Se o City perder esse jogo, a crise que lá já tá pesada, nunca ficou desse jeito na era Guardiola, vai esquentar e vai estourar, viu, essa panela de pressão. Porque o trem tá feio. Agora falando do jogo, eu acho muito difícil do City perder. Vamos ser sinceros. Agora, o time teve a volta de muitos jogadores que estavam lesionados, que era para mim o grande problema das más atuações. E agora, outro problema que surgiu é o seguinte: o psicológico dos jogadores está abalado, porque com essa sequência de derrotas foram tudo saindo problemas na mídia e tudo mais, foi só afetando a cabeça dos próprios jogadores, inclusive aqui, o provável titular vai ser o Ake, por conta das atuações ruins defensivamente do Guardiola, ofensivamente show, mas defensivamente péssimo. Teve essa mudança aqui, e o time vai com força total. Eu acho muito difícil do Manchester City perder pela organização. O Feyenoord já foi um time bom, perdeu muitas peças entre as temporadas e a principal delas foi seu treinador, né? O Arne Slot, agora que está no Liverpool, grande técnico, mas saiu do Feyenoord, o Feyenoord virou uma draga, né, gente? Agora quem vai dominar o campeonato holandês é o PSV e não vai ter jeito. Mas o City vai ganhar, tem as melhores peças, o melhor material humano, tem que ganhar até para quebrar essa crise aí que tá tendo, 5 derrotas seguidas, incluindo 2 goleadas. Agora vamos ver que tem alguns jogadores fora, é uma lista extensa, como a gente pode ver, mas pelo time que tem aqui, dá para jogar, né? Mesmo com essas peças de fora, ainda tem um time qualificado dentro de campo. Eu queria ver isso mesmo, o Matheus Nunes aqui como segundo volante, ajudando o Gundogan aqui na saída de bola, já que é um jogador mais físico, pode fazer essa função. Deve ajudar bastante o Gundogan. E até aqui também eu reparei que o Feyenoord também tá com um monte de jogador machucado, hein? E muitos titulares aqui, como a gente pode ver o Bijol, Lotomba que não é, mas ajuda bastante. Osman não é, Timber também, ó. Nossa, eu achei que a situação do Manchester City estava feia, mas pelo visto a do Feyenoord está pior, hein? Ei, dia, é o mal das lesões. Normalmente de joelho aí, talvez seja os campos, excesso de jogos. Eu acho que isso vai no vídeo, hein? Aqui não tem muito o que falar, o City precisa ganhar. E vamos para o próximo Então já, né? Tá vamos para o que precisando. vai ser o principal jogo dessa terça-feira, Às 5 horas da tarde, às 4 horas. Nem lembro mais o horário novo da Champions, se tem uma mudada aí. Eu acho que voltou para as 4, né? Como é que era? Era às 4, foi para as 5 e agora voltou para as 4. Melhorou, ajudou bastante o brasileiro. Eu acho que fica um pouquinho melhor. Então vamos. Eu vou continuar, né? Que você já se inscreveu. Eu sei, né? Que aquela hora você deixou o like. Agora você vai se inscrever. Então vamos. O Bayern hoje, sem dúvidas, é o terceiro time da Europa. E propaganda, gente, pelo amor de Deus, não. Voltando aqui, o Bayern, terceiro time da Europa,
vem tendo bons resultados, tanto na sua liga. Eu acho que esse ano o Harry Kane vai perder a virgindade aos, sei lá, 31, 32 anos. Esse ano vai ter jeito, a mandinga vai cair. Deve estar uns 8 pontos do segundo colocado lá da Bundesliga, que hoje deve ser o Frankfurt. Conseguiu retomar a liderança, vem jogando bem, mostrando um bom futebol, poucas falhas defensivas, tirando a zaga ali que às vezes fica muito exposta e sofre os contra-ataques, mas coisa que vai ser fácil organizada. O que os vizinhos estão gritando aqui? Os vizinhos daqui de baixo metendo um grito, pelo amor de Deus. Deram para estragar meu vídeo agora. Então vamos lá. É, o Harry Kane vem destruindo essa temporada. Com certeza vai largar logo um contra o PSG, não tem dúvida. Para mim esse jogo vai ser, não vou falar um massacre, mas vai ser uma balaiada do Bayern, viu? Vai ser uns 3-0, 3-1, na minha opinião. Na Alemanha ainda? Vixe, nossa. E esse jogo, né, já vem tendo uma picância, uma relevância nos últimos tempos, até pela final de Champions que ocorreu, depois se encontraram mais duas vezes em fases inferiores da Champions League, mas que também foram grandes jogos. E agora eu quero ver que quando eles se enfrentaram, eram times completamente diferentes. Uma vez era o time do Hans Flick, outra vez era o time comandado apenas pelo Lewandowski. Até o Paris Saint-Germain mudou bastante também. Era uma figura mais moldada em torno dos craques lá, Messi, Neymar, Mbappé. Agora sem a presença dos três, querendo montar um time um pouco mais equilibrado, com a figura do Luiz Henrique sendo técnico, o principal nome desse time. E essa formação aqui tá errada, né? Por conta que o time do Luiz Henrique, se não tiver o filho dele, o Kang Lee, tá errada. Mas eu acho que o Company tá mostrando como o povo criticou ele errado no Burnley, como a mão de obra, como jogadores bons fazem diferença, diferente do Luiz Henrique, que só teve aquele time do Barcelona só de 2015, depois nunca mais acertou nada na vida. Eu fico pensando que tem um time tão estável, um time tão fraco, até pelo campeonato francês, que eu não vou falar que é tão ruim como as pessoas pintam, mas ele pode fazer mais com o elenco que tem. Tá líder, sim, mas deveria estar mais. Ter algum futebol a demonstrar mais, porque pega, que então tem boas defesas no campeonato francês e mete uns gols de lá e tal, mas chega na Champions League, sofre com dificuldades ofensivas na criação, não tem pontas bons em finalização, perde na defesa, nos contra-ataques. Prova foi a última partida. Eu cantei a bola que o Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain estavam em crise na Champions e o Atlético de Madrid ganharam o jogo fora de casa e aconteceu. É, não é coisa muito improvável de se dizer que o PSG na Champions é um time instável. Tá aqui fora da zona de classificação até para os playoffs, está na 25ª colocação com 4 pontos. Eu acho que vai pontuar. No final vai até para os playoffs, né? Não é possível um time com esse investimento não ir. E o Bahia também não tá muito bem não, viu? 6 pontos, perdeu duas. Uma para o Barcelona, que foi aquela balaiada, né? Os 4-0. Ou foi 4-1, não lembro. E o outro foi para o Aston Villa, como aqui vocês podem ver, 1-0. Mas eu acho que é um time que vai se recuperar. Melhorou agora. Em geral, o time pegou um pouco mais de entrosamento. As peças entenderam o, o jogo do Company perfeitamente. E aqui estão alguns jogadores machucados, né? Ambos os times estão sofrendo com lesões também, que é uma coisa que está normal na Europa hoje em dia, um time ter 5, 6 jogadores machucados. Mas eu vou falar a verdade aqui, o time do Bayern está sofrendo um pouco mais, principalmente aqui pela falta do Palhinha, vai fazer falta o Pavlovic, ambos na mesma região do campo, vão fazer uma falta, assim, sabe? Eu acho que não é muito bom ficar assim esses dois jogadores no mesmo momento, não, no mesmo time. Então é isso. Eu se fosse para mim fazer uma aposta, eu lançaria logo no gol do Harry Kane, que o cara tá destruindo hoje, o melhor centroavante do mundo, e também meteria logo aí na vitória do Bayern, hein, que é fácil. Pode jogar aí que o time vai pagar. Vixe, é 5 horas mesmo, eu errei, ó. O jogo amanhã às 5 horas, gente, retira o que eu disse e muda seu Vamos aqui cronograma aí. agora para o que poderia ser um dos confrontos mais interessantes do dia, mas tem um porém.
A Inter adora usar um time misto nas fases iniciais da Champions. Isso é uma estratégia do Inzaghi, focar também um pouco na liga, descansar nas fases de grupos e se classificar assim numa posição pior, mas manter um rendimento bom na liga e poupar jogadores, né? Tem que ciclar o elenco, pelo que eu falei, lesões e tudo mais. Às vezes é um sacrifício. E já o Leipzig é irreconhecível, né? Tá entre os lanternas, perdeu todos os jogos, até para adversários fracos. Por exemplo, no último jogo perdeu para o Celtic, que querendo ou não, é um nível abaixo, não tem jeito. Tava brigando a parte de cima da Bundesliga, agora também caiu o nível na Bundesliga. O time vem de 4 jogos sem vencer também. A última vitória foi lá no mês passado, 20 de outubro. Já está quase completando. Não, na verdade já completou um mês. Eu não lembro a partida, perdeu agora por Hoffenheim de virada. Deixou o time tomar conta do placar, não conseguiu matar a partida. Perdeu também nesse meio tempo o Celtic, como eu citei, perdeu um jogo de virada por Dortmund, onde jogou mal. Teve várias atuações ruins nesse meio caminho. Talvez tenha sentido a falta do Xavi Simons, que está machucado. Dá para ver que eles têm uma boa quantidade de jogadores machucados. E o que eu falei do time da Inter, né, que consegue ciclar bem o time, mesmo tendo um elenco até menor em quantidade de jogadores, consegue poupar, consegue girar o time e assim tem uma quantidade de jogadores machucados bem menor. Aí que voltando, o Marcos está decepcionando na Champions League, como eu falei. O Vermeeren é um jogador que não ainda está pronto para ser titular de um meio de campo de um time desse. Haidara não é nada demais. E o Nusa também não gosto muito dele. Assim, muito novo. Não que eu não goste dele como jogador, mas não para ser titular de um time desse nível. Ainda um jogador muito cru. É uma pedra a ser lapidada. A mesma coisa que eu falei do Vermeeren. Aí fica esse time com meio de campo muito fraco. Essa linha de quatro aqui, ofensiva, muito fraca, não tem poder de marcação e nem de criação. É um nem ataca e nem defende. Aí deixa a bola para fazer ligação direta aqui com o Sesco e com o Penda, que são os diferenciais do time, né? Junto com o Luqueba, que foi deslocado aqui para lateral direita, até pelas lesões que estavam tendo aqui no elenco. Eu sinto que, principalmente o Openda aqui pelo lado direito aqui, essa parte do campo, que hoje é ocupada pelo Nussa, sente muita falta do Xavi Simons, que querendo ou não, era a referência técnica desse meio de campo, que tinha a qualidade de fazer criar jogadas, também sente a falta dessa criação que eu falei pelo lado direito do Dani Olmo. O Baumgartner consegue sim criar boas jogadas e tudo mais, mas nada que chegue ao nível do Olmo de criação, né? Que ele é uma máquina de criar lances e tudo mais. Dá pra ver que. Ah, não dá pra ver as notas direito aqui não. Então vou ficar quieto. Mas eu acho que é um time que ainda falta alguma coisa, esse Marco Rose, principalmente no meio de campo. Agora, saiu da briga com o Bayern pela liderança da Bundesliga, chegou a dominar por alguns jogos, mas era esperado já que eles iriam cair, até pelo nível do elenco e por outros problemas que o time vem enfrentando. Já era se esperado que não ia ficar na primeira posição da Bundesliga, e é totalmente ao contrário da Inter de Milão. Começou a temporada jogando mal, mal não, fazendo jogos estranhos, não mal, que é uma palavra forte para se usar com esse time. É um time muito bem treinado do Inzaghi, muito competente, é um técnico bastante competente, o Simone Inzaghi. Arma um time organizado sempre, muda bem as peças, consegue ciclar o elenco, todo mundo joga e tem um baixo índice de lesão. Tem peças mesmo que não dá nem para você falar se é titular ou reserva, pela quantidade de minutagem que tem, ou por conta que joga vários jogos titular, mas é poupado. Por exemplo, na ala direita, você vai falar que é o titular, que é o Dumfries ou que é o. Agora como é que é o nome do cara lá? Eu esqueci, gente. Ai, meu Deus. O outro ala direita, para quem conhece aí, o mais velho. Darmian, isso, Darmian. Quem é titular? O De Vries ou a Acerbi, que agora está machucado, mas isso também pode ser questão da idade. Quem é titular? Pavard ou Bissek?
Tudo não tem mais a ser conversado porque você nem sabe quem é titular. Claro que tem pedras que você não mexe nesse time, que são titulares absolutos. Por exemplo, um Barella, um Lautaro, um Çalhanoğlu, que você sabe que vai ser titular. Mas às vezes ainda são poupados. Talvez umas pequenas mudanças que a gente não vê tanta diferença, um jogo a ser descansado, um jogo a ser retirado mais cedo da partida, que faz uma diferença no condicionamento físico do jogador e na manutenção da sua saúde. Porque, querendo ou não, às vezes um jogador toma uma pancada, fica bichado, fica jogando bichada aí por vários jogos e ninguém toma alguma atitude de chegar, botar o jogador um pouquinho no banco, tirar ele de uma partida para ele recuperar e voltar ao bom futebol. Não tem jeito. Assim, esse confronto tinha tudo para ser um ótimo confronto pela fase de grupo da Champions, mas pelo visto não vai ser nada demais pelo que os times estão indo. Pode ser um jogo bom em questão de ataque e defesa, pode ter um placar elástico, mas em termos do que os dois times podem apresentar, não vai ser 100%, você pode ter certeza. Mas não vai deixar de ser um dos melhores jogos ainda do dia, tá bom? Então vamos aqui para mais um confronto entre um time interessante e um time bêbado. Para mim não vai ter surpresa, a Atalanta mete uns 3-0. Não vai ser um jogo de poucos gols, até porque o Retegui tá inspirado e doido para meter gol nesse Young Boys, que a gente sabe que vai abrir a perna. A gente sabe que não dá conta, porque esse time, ó, Atalanta do Gasperini, do Titio Gasperini, o idosinho mais gente boa do mundo, encaixadinha, bem encaixotada, e vai dar um ataque, gente, não vai ter jeito. Olha a odd aqui tá pagando pouco ainda, ó. Tá pagando aqui, ó. Dá pra investir na Atalanta aqui, que a vitória é certa. E tá 1,38. Pode ir dentro. Aqui vamos para os jogadores. Essa escalação aqui eu não sei. Vou comentar um pouco sobre o time da Atalanta aqui, porque eu nem conheço os jogadores do Young Boys. Aqui, ó, o Reteg jogando muito. Lukman também, né? Deixando claro. Daqui Telaren. Precisa nem citar. O time, incrivelmente, não sentiu a falta do como é que é o nome? Do Scamacca. O Retei conseguiu suprir toda a sua ausência e supriu muito bem, e talvez até melhor, porque conseguiu substituir o que era o top 1 centroavante italiano. Ele pegou e ó, botou a camisa, vestiu a 9 ó, e começou a cravar na camisa da Atalanta. É o artilheiro do campeonato italiano e com folgas e fazendo muito gol, destruindo. Se não me engano, agora o Churran chega um pouquinho atrás dele assim, mas é uma diferença de 2 gols. O time não sentiu a falta também do Miners, não sentiu é forte, eu sei, mas não fez a diferença que eu achei que ele iria fazer para o time. Conseguiu substituir bem Tito Gasperini, fez algumas mudanças, conseguiu encaixar os jogadores na posição certa para que compensasse a falta dele. Que é um jogador insubstituível nesse elenco, né? Não tem ninguém que faz a mesma função que ele do mesmo jeito, aquela chegada e a marcação ao mesmo tempo. Aqui dá pra ver tem muitos jogadores fora. Eu queria ver mais um pouco do Ederson. Acredita que eu, mesmo sendo brasileiro, curto o Ederson bastante e tudo mais, mas eu não assisto tantas partidas da Atalanta como eu queria. Eu queria acompanhar mais, na verdade, ver mais um pouco do Ederson, ver como está o rendimento dele. Eu vi que está requisitado no mercado, hein? Entre os dois times de Manchester, e isso é para poucos, para ser pedido pelo Guardiola. Já tem tempo que o United vem namorando ele, né? Já tá um tempinho já naquele cemitério de jogadores. Talvez ele dê certo também com o novo técnico chegou, o Rubem Amorim e tudo mais. Mas aqui não vai ter jeito, né? Vai ser uma sapatada, uns 3, 4. E dá pra ver aqui, ó, uma coisa que eu achei interessante é que no último confronto entre os dois foi um 3-3, ó, lindo, no estádio do Young Boys, que vai se repetir o jogo. É, olha aqui o histórico da Atalanta. Tudo verde, só esse patinho aqui que deu uma manchada, né, na própria Champions. A Atalanta tá a 11 jogos sem perder, e são 9 vitórias e 2 empates, e o melhor,
São 6 vitórias seguidas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Contaram comigo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha essa goleada aqui no Verona, batendo em cachorro morto. 6-1. O time bem inspirado. Como eu falei, não vai ter jeito pro Young Boys. Vai ser a 7ª vitória. E se eu tivesse dinheiro, tacava era a aposta ainda na Atalanta, viu? Pode ter certeza que o retorno é certo. Aqui não tem jeito, é a fase, é tudo encaixado, o time muito bem. Infelizmente o Young Boys vai só falar a famosa frase: Meus apanhar e amigos, ficar calado. estamos diante de mais um time que precisa vencer, não só pela tabela, claro que é muito importante, mas também para retomar a confiança. E eu estou falando do Leverkusen, mas também poderia servir para o Salzburg, que não vem vindo muito bem, tá igual o seu irmão aqui na Champions, brigando na parte de baixo aqui. Seu irmãozinho tá aí com 0 pontos e ele com 3. É uma evolução, mas eu tô falando mesmo é do Leverkusen. Teve uma boa partida contra o Heidenheim no fim de semana. Gostei muito da atuação a partir dos 30 minutos do primeiro tempo. Antes foi apagado. Começou perdendo de 2-0, depois enfiou 5. Foi o mesmo do ano passado, conseguia ter boas atuações. Mas, ao contrário disso, não vem jogando bem. Não jogou bem jogos anteriores e por isso estava na quarta, era quinta colocação do campeonato alemão. Conseguiu retomar, agora está em terceiro. Questão de tempo, vai virar o segundo, seu vice-campeão essa temporada, porque a taça já é do Bayern, né? Não tem jeito. Voltou a ser o que era antes a Bundesliga. E eles também vêm sofrendo, adivinha? Com lesões. Olha a quantidade de lesões que tem no elenco do Leverkusen. E o problema é que esses times, quando começam a sofrer com lesões, eles têm o elenco curto. O Leverkusen não tem esse tanto de jogador por posição. Aí agora você pega aqui quantos jogadores estão fora, quais as poucas opções. O time titular ainda tá bom. Você fez uma adaptação do Alex Garcia aqui em cima, por exemplo, como um meio atacante pela esquerda, um falso ponta, beleza. Só que, e quem é o reserva? Quem vai ter que entrar nessa partida? O Frimpong tá aqui, mas ao mesmo tempo ele tá aqui, como não confirmado. É dúvida para a partida. Talvez vai ter que entrar o Arthur, que vou falar a verdade, jogou muito bem o último jogo. Quando entrou, ele acertou 100%. Ele acertou tudo que ele tentou. Arthur, brasileiro, que veio do América. Teve alguma passagem para a seleção brasileira profissional, para vocês terem ideia. Não sei se vocês viram. Nem chegou a jogar, mas foi convocado. É um grande passo. Chegou há um bom tempo já, eu acho que no começo do ano, e não vem sendo utilizado. Primeira partida mesmo que eu vejo ele sendo utilizado pelo técnico Xabi Alonso, não tinha visto, e jogou muito bem. Para mim, tem capacidade de jogar em algum jogo maior. Talvez pegar um jogo mais pro final, ritmo mais devagar. É um time mais encaixado, jogando bem para cima e se encaixou. Mas pelo que ele mostrou até de qualidades, ele deu uma pifada lá mesmo lá, deixou o cara na frente do gol. Aquilo ali é coisa de 10 o que ele fez. Frimpong vai comer banca aí daqui a um tempo, viu? Eu acho que eles não vão sentir falta com a saída do Frimpong. Você radical assim mesmo. E aqui do outro lado, não vem jogando bem, eu acho que não vai ganhar, né? Certo? A gente só quer assistir para ver dois jogadores, que são Oscar Glouk, o israelense, israelita, não sei, e Amar Dedic, que para muitos é o grande jogador desse time. Sim, um lateral direito de uns 20 anos, um cabelinho lambido um para um lado outro para o outro, dividido ao meio. Com certeza, os dois, quando se destacarem um pouco mais, tiverem um pouco mais maduros, vão para o Leverkusen. O Globo aqui, eu acho que ele tá só esperando sair o Xavi Simons e tomar a vaga do Nussa lá, porque eu acho que ele já é melhor que o Nussa, viu? Grande jogador, esse carinha aqui. E a mesma coisa pro Dedite aqui. Tá só esperando entrar um técnico que tenha um estilo de jogo para encaixar o Dedite lá. O Marcos não é muito esse tipo de técnico,
para usar ele, mas é a escola da Red Bull, né? Todos os jogadores sabem defender e atacar e ser multifunções. Ele com certeza vai encaixar lá. Só dá só uma mudadinha no seu estilo de jogo, rapidamente ele se adapta. É um jogador inteligente. Também a gente pode abrir o olho para Konaté. Deixa eu ver aqui mais. Esses outros jogadores aqui eu não conheço, vou ser sincero. Aqui, tá, o Kid Egart, eu até queria ver ele, mas tá machucado também. E é mais isso. Eu acho que o jogo não vai ser tão tranquilo pelo Leverkusen, até pelo número de lesões, mas também não vai ser essa dificuldade toda, esse bicho de sete cabeças. Vai ser uma vitória para retomar a confiança do elenco. Você reparou que essa rodada não, os jogos do dia de hoje são para muitos times retomarem a confiança e se evoluírem, que estão vindo de uma fase ruim e vão pegar um adversário fraco? Só uma curiosidade para vocês. Agora, para falar desse jogo, eu exijo um minuto de silêncio pelo esporte, sinceramente. Vai. Tá bom, deu um minuto já. É o seguinte, o time para mim vai ser desmanchado ao fim dessa temporada. E eu acho que muitos jogadores vão ser contratados pelo próprio Rubem Amorim. E não tem jeito, cara. Pra quem lembra do Sporting, antes do Rubem Amorim, era um time que ficava em terceiro lugar, só que nunca brigou por título. O cara colocou o Sporting em outro patamar que eu nunca vi estar. Desde que eu me conheço por gente, eu nunca vi o Sporting brigar por título algum. Nenhum, nenhum. Sempre era o terceiro colocado, o Porto normalmente em segundo e o Benfica campeão. Ele conseguiu transformar esse time com contratações, mudanças, moldando alguns jogadores, pegando, modificando seu próprio estilo de jogo para encaixar peças que não eram as mais adequadas para o seu próprio estilo. E foi assim que ele se tornou um grande treinador também. Ele se moldou com isso. Agora foi para o United no meio da temporada, deixou o time na mão. Ó, se vocês forem olharem, se eu não me engano, o Sporting teve 23 jogos nessa temporada, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tiveram 23 jogos. Olha aqui como estão. Ó, só vitória, só verdinho. Eles perderam um jogo, só que foi para o Porto na Supertaça, né? E perderam o título, mas foi na prorrogação. No tempo normal, nos 90 minutos, até hoje na temporada, o Sporting ainda não perdeu nenhum jogo. E claro, com a saída do Rubem Amorim, o time não vai fazer uma mudança drástica assim rapidamente. Ganhou dos times fracos aqui, tirando o Braga que não é, mas o Amarante é pouca bosta. Mas ainda vai demorar, vão manter um pouco do estilo de jogo dele e tudo mais, porque querendo ou não, ele também fica um bom tempo no time. Para moldar, sair com outro estilo de jogo é diferente, e esse é o primeiro desafio do esporte sem ele. E ele deixou o esporte numa posição boa, tanto no Campeonato Português quanto na Champions, que é o segundo colocado, olhando saldos e tudo mais. Goleou o City. Ah, não era para ser aquele resultado dentro de campo. Não sei se você sabe, mas o que importa no futebol é bola na rede. Se pode criar o que for, a bola não entrar, quem vai ganhar é o time que mais botou a bola no barbante. Não tem jeito. Futebol é simplesmente assim. Eu acho que o Gyökeres vai cair um pouco de produção sem ele. Ele é um craque, mas vai diminuir um pouquinho. Mesma coisa para o resto do time todo, né? Querendo ou não, o time todo vai cair de nível sem ele. Eu acho que vai levar uma sapatada do Arsenal, que também vai precisar dessa vitória para se reerguer. Teve muitos balanços nessa temporada. Podemos olhar aqui até pelos jogos que ele fez. Aqui, ó, perdeu alguns jogos em sequência, por exemplo. Não está tão bem na Premier League essa temporada como as anteriores. Perdeu para o Bournemouth de Iraola, por exemplo, também. Tá sofrendo dificuldade em alguns jogos. Muito era por lesões, pela falta do Odegaard. Porque se você olhar o elenco aqui, cadê? Aqui pra cima, até hoje o Rice tá jogando com o pé quebrado. Eu não sei se recuperou parte, mas 100% eu tenho certeza que ele ainda não tá, porque semana passada o cara tava com o pé quebrado, jogando à base de remédio. Semana passada é um exagero, mas é pouco tempo. O cara não tá 100% pronto para jogar uma partida de futebol. O cara tá aqui
com certeza adaptado. Aqui, machucados, o único que faz a falta aqui mesmo é o Ben White, que é titular, mas tem um bom reserva no seu lugar aqui, que é o Timber, para jogar essa partida. E é o último jogo, gente, que eu falei, tô cansado. Fiz tanto hoje, pesquisei, tive que olhar um por um. Deixa o like aí, vai, se inscreve para me ajudar. Já falei o que eu queria. Eu quero ver esse jogo interessante para analisar um pouco desse tipo de esporte que eu ainda não assisti depois da saída do Rubem Amorim. Quero ver como esse time vai se comportar dentro de campo e também como o Arsenal vai dentro da Champions League agora com o Odegaard. Acho que vai ganhar, viu? Para falar a verdade. Então é isso, minha gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouquinho longo, eu sei, mas é que também são muitos jogos, né? 9 jogos. Eu posso falar um pouco mais detalhadamente de tática dos jogadores e tudo mais. O que envolve em volta da partida, não só ela em si, mas é isso mesmo. Então valeu, falou